Nem todo caminho que te leva ao topo leva você inteiro. Bom dia, memorável. Nem todo caminho que leva ao topo pode te levar até lá inteiro. O que você pensa quando escuta essa frase? Olha um pouquinho só para trás, para sua vida. Você se lembra que já falamos sobre identidade, já falamos sobre resiliência, constância, coragem, entre vários outros temas, vários outros assuntos. Provavelmente você entendeu o seu tamanho real. Provavelmente você descobriu quem você é, compreendeu quem você é com suas qualidades, vulnerabilidades, forças, fraquezas. E no final das contas, pensa aí, no final das contas, mesmo diante de tanto conhecimento sobre si mesmo, sobre nós, sobre cada um de nós, do que adianta saber quem é se a engrenagem diária está desalinhada? Pensa aí, do que adianta eu saber quem eu sou se a minha engrenagem diária está desalinhada? Porque existe uma diferença, até mesmo silenciosa, e podemos dizer que até mesmo perigosa, entre vencer e avançar. Olha bem, vencer e avançar. Eu atendo pessoas todos os dias que batem metas, pessoas que ganham dinheiro, pessoas que alcançam o topo dentro das suas metas, dos seus objetivos. Mas quando a gente observa mais de perto, muitas delas acabam perdendo a paz. Muitas delas atingiram suas metas, mas perderam a paz, perderam o respeito dentro de casa. E muitas até mesmo destruíram os vínculos mais preciosos pelo caminho. E aí? Você está avançando ou apenas vencendo? Faça essa autoanálise. Você está avançando? Se pergunte, eu estou avançando ou apenas vencendo? Porque existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Tem gente que bate a meta, mas perde a saúde. Bate a meta financeira, bate a meta de vendas, os vendedores por aí, mas vão perdendo a saúde, a paz. Vão perdendo até mesmo situações, memórias que poderiam ser significativas, preciosas junto com a sua família. Então batem a meta, mas perdem a paz. Tem gente que ganha dinheiro, mas perde a paz. Tem gente que conquista reconhecimento, mas acaba perdendo a própria identidade. Tem muita gente por aí que acaba realizando muitos dos seus sonhos, boa parte dos seus sonhos, mas no final das contas já não conseguem desfrutar deles. E aí eu te pergunto mais uma vez, isso foi vitória mesmo? Ou apenas uma derrota que chegou atrasada? Tem gente que vai dizer foi empate. Mas o que você pensa sobre isso? Como você enxerga ou enxergaria essa situação? Já passou por algo semelhante? Nem tudo que você conquista merece ser chamado de sucesso. Nem tudo que conquistamos merece ser chamado de sucesso. Faz sentido para você? Como que essa informação chega aí na sua mente? Poderia até dizer que a pergunta de um amador é apenas uma. Yes! Eu ganhei! Yes! Será que eu ganhei? Mas uma pergunta um pouco mais inteligente, um pouco mais sábia, seria o questionamento de quem busca uma vida memorável. Poderia ser, quanto isso me custou? Para essa vitória, quanto isso me custou? Porque tem gente que não faz, não coloca no papel o custo para chegar até o resultado. E já falamos isso em outros áudios. E não falamos pouco sobre isso. E se eles não colocam
no papel, não colocam na mente que seja, ou não fazem uma autoanálise significativa para saber o quanto algo vai custar para ser atingido, eles vão saber só depois. E aí a pergunta muda: quanto isso me custou? Enquanto eu estava construindo esse áudio aqui, eu até me lembrei de um texto da Bíblia que eu gosto muito. Talvez você vai se lembrar. Tá lá em Lucas 14:28, que diz mais ou menos assim, ó. Ou melhor, que diz assim: por exemplo, quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula a despesa para ver se tem o suficiente para completá-la? Se não, ele lançará o alicerce dela, mas não conseguirá terminá-la. E todos os observadores começarão a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. Percebe? Conseguiu visualizar o que faltou para esse homem? Será que algo assim está faltando para cada um de nós, para o nosso alinhamento? Se faltou, ok. Daqui para frente, bola para frente. Vamos calcular melhor agora. Mas pensa aí, analisa aí. Olhando para os seus alvos, para suas metas, seus objetivos, seus sonhos. Já observou o que pode custar para atingir cada um deles, cada uma delas? Para alinhar, seria interessante a gente analisar lucros e custos, somas e subtrações diante das escolhas da vida, diante das escolhas de vida. Porque caso o seu sucesso profissional está custando a sua saúde, você está desalinhado. Se a sua busca por aplausos lá fora está destruindo o seu lar, aqui dentro você não está avançando. Você está apenas colhendo o que eu chamo, o que eu já até mencionei aqui, de derrotas atrasadas. Eu sei que sou um pouco estranho e até mesmo é um pouco complicado de entender, mas no final das contas, nem toda vitória merece ser comemorada, porque algumas são apenas o começo de um colapso, ou podem ser apenas um começo de um colapso. O sucesso sem alinhamento é apenas uma falência com maquiagem cara. Anota isso e analisa depois. O sucesso sem alinhamento é apenas uma falência com maquiagem cara. É por isso que sempre falamos o que é sucesso para você, o que é sucesso para o seu vizinho, para o seu amigo, para o outro, para mim. Não é a mesma coisa, é diferente. Mas é importante estarmos alinhados com a nossa essência, com os nossos valores. É por isso que o tema deste mês não foi produtividade, não foi disciplina, não foi performance, mas sim alinhamento. Porque depois da identidade vem a pergunta: essa vida que eu estou construindo combina com quem eu estou me tornando? Ou combina com quem eu me tornei? Porque não adianta sua agenda dizer uma coisa e o seu coração, sua mente dizer outra. Lembra do encontro da penúltima segunda-feira? Razão versus emoção. Ou melhor, da última segunda-feira, razão e emoção. Não adianta seus sonhos apontarem para um lado e seus hábitos caminharem para outro. Não adianta querer paz alimentando guerra, querer saúde alimentando excessos, querer prosperidade alimentando escassez, querer amor alimentando orgulho. Percebe que o querer, ele deve, ou pelo menos deveria estar alinhado, sendo alimentado com consciência, frequência, de maneira consciente, vamos dizer assim. Só para ilustrar, nós podemos até comparar o alinhamento das nossas vidas com a pipa e o vento. Uma pipa
Ela só sobe quando ela está alinhada com o vento. Não sei se você já soltou pipa ou se já viu, já observou alguém soltando pipa. Mas uma pipa só sobe e só se mantém no ar se ela estiver alinhada com o vento. Se a pessoa que está soltando pega ela e tenta lutar contra o vento, por assim dizer, sabe o que acontece? Ela cai. Nem sai do chão direito. Se ficar frouxa demais, cai. Se ficar rígida demais, também cai. Ela precisa encontrar o equilíbrio. Tensão suficiente para sustentar. Liberdade suficiente para voar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Não é mais força, nem mais esforço, nem mais velocidade, mas sim um pouco mais de alinhamento. Quando existe alinhamento, aquilo que parecia pesado começa a fluir. E talvez você esteja aí pensando, na teoria parece fácil, mas quando precisa entrar em ação na prática, não é tão fácil, tão simples assim. E acredite se quiser, eu sei, eu entendo o quanto isso é frustrante. Eu sei o quanto é frustrante muitas vezes você acordar cedo, dar o seu máximo, trabalhar e no final do dia, muitas vezes deitar a cabeça no travesseiro com aquela sensação de vazio, aquela cobrança interna sussurrando que falta algo. Muitas vezes, muitos de nós sentimos aquele cansaço acumulado, sente que está correndo como em uma esteira. Parece que corre e não sai do lugar, faz muita força, gasta muita energia, mas permanece no mesmo lugar. Mas pensa, reflita, só respira por alguns segundos, sinta a clareza entrar na sua mente. Perceba que o problema não é a sua capacidade, não é necessariamente a sua disposição. Você pode, você consegue. O verdadeiro avanço é aquele que sustenta os seus alvos, os seus sonhos, sem destruir quem você está se tornando no processo. E só usando aqui, esporadicamente usando aqui só a neurociência, ela valida e comprova isso através do conceito de coerência cardíaca ou conectividade frontoparietal. Quando você vive em desalinhamento, pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra completamente diferente, o seu cérebro acaba entrando em estado de desorganização oscilatória. O seu cortisol dispara, a sua tomada de decisão fica turva e você acaba entrando em esgotamento. Mas no momento em que você alinha as suas ações diárias com a sua verdadeira identidade, o seu coração e o seu cérebro, a sua mente, eles entram em sincronia perfeita, eles entram em sintonia. O sistema nervoso ele atinge o pico de eficiência regulatória. O esforço diminui e o resultado multiplica. Cientificamente, você para de gastar energia travando uma guerra contra si mesmo. Quando você se alinha, a velocidade vira uma consequência natural. E sendo assim, a gente consegue entender que o maior desperdício de energia não é trabalhar demais, não é se esforçar demais além da conta. É trabalhar, se esforçar contra você mesmo. O maior desperdício de energia não é trabalhar demais, é trabalhar contra você mesmo, contra você mesma.
E para a gente transformar aqui conhecimento em sabedoria prática, tem um desafio bem simples para você no dia de hoje. O desafio é o teste do prumo. Então, antes de você tomar qualquer decisão importante ou aceitar um compromisso no dia de hoje, você vai fazer uma pausa. 5 segundos. Uma pausa de apenas 5 segundos. Você vai pausar, respirar e se perguntar: fazer isso me aproxima do meu alvo ou está apenas me custando a paz? Fazer isso está me aproximando do meu alvo, do meu objetivo, ou está apenas custando a minha paz? Se a resposta for que o preço é a sua paz, você vai observar e vai ter a postura de alinhar a sua resposta ao que você quer. Alinhe o seu dia com aquilo que realmente importa. Lembrando que pessoas são mais importantes do que coisas. Então o alinhamento precisa estar alinhado, balanceado com os seus alvos e também com os seus valores. E no decorrer do dia, eu quero que você pegue também aí o seu caderno das conquistas e responda a essas 3 perguntinhas. Coloca a data aí, 3 de julho de 2026. Coloca a data, assim você vai se lembrar da sua resposta quando você for ouvir, escutar esse áudio no reforço novamente, daqui a um tempo. E aí você vai analisar o que mudou. Então coloca a data aí, 3 de julho de 2026, e responda: o que eu digo que é importante para mim? Responda: o que eu digo que é importante para mim? Segunda pergunta: o que as minhas ações mostram que é importante para mim? E a terceira pergunta: onde existe distância entre essas 2 respostas? Ou seja, onde existe a distância entre o que você diz que é importante para você e o que as suas ações mostram que é importante para você. Aí vai estar o seu próximo alinhamento. E a declaração diária de hoje é a seguinte: repita comigo aí. Diga: eu, o seu nome, eu, Alexandre, escolho alinhar meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Quanto mais alinhado eu vivo, mais leve e verdadeiro eu me torno. Lembre-se que o verdadeiro sucesso de uma vida memorável deixa rastros de paz, não de destruição. Se a vitória te custa quem você ama, se a vitória custa a sua paz, mude a estratégia. Porque no fim, a maior vitória da vida não será necessariamente tudo que você conquistou. Será você olhar para trás, olhar para a sua história e perceber que você não precisou se perder, que você não precisou deixar as pessoas que você ama de lado para chegar aonde chegou. E quando identidade, valores, propósito e ação caminham juntas na mesma direção, o avanço deixa de ser uma luta diária e passa a ser uma consequência natural. Agora sim, vai pra vida. Vai lá colecionar lindas e belas memórias com um coração calmo, com leveza, sabedoria e alinhamento. Beijo grande no seu coração e até o próximo.